Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Rose mais uma vez, trazendo uma aula de literatura para vocês. Eu espero que vocês estejam bem e eu queria dizer que eu estou com saudade das nossas leituras na biblioteca, saudade dos nossos comentários sobre os contos que nós estamos lendo. Então, por isso eu trouxe essa aula para que a gente possa retomar alguns contos, fazer alguns comentários e para que a gente não se esqueça, né, de sempre continuar com esse ritmo de leituras. Vocês vão perceber também que eu trouxe uma história agora dramatizada também, porque além da leitura, nós também podemos ouvir a história. Então, creio que vocês vão gostar bastante. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Vamos relembrar então, vamos falar um pouquinho sobre o autor desse livro? Lembra, nós já comentamos sobre ele, nós já comentamos sobre o jeito dele de escrever esse livro, o Flávio de Souza, nós falamos já que ele nasceu, foi aqui mesmo no Brasil, ele é de São Paulo, e ele além de ser escritor, ele também foi roteirista, participou de séries de desenho, de séries do Castelo rá tim ele é tradutor, desenhista, ator, diretor, então ele está envolvido em várias atividades aí artísticas. Nós comentamos também o jeito dele de escrever. Lembra dessa menininha que ele contou pra gente, que a irmã dele que ela fingiu ler para ele uma história, então ele descobriu uma versão diferente da história da Bela Adormecida e a partir daí ele teve a ideia, né? Ele se inspirou nesse acontecimento para criar versões diferentes do que nós já vimos, muito diferentes do que as versões que nós já conhecemos. Então, olha só, ele pega um personagem que é secundário, um personagem que quase não apareceu no conto tradicional, no conto mais antigo, e ele transforma esse personagem no personagem principal. Então, não acontece até um jogo de adivinhação, que no começo nós nem conseguimos descobrir qual que é a história ainda. Aí ele vai deixando pistas, nós vamos fazendo a leitura e vamos imaginando até chegar no momento em que nós descobrimos de qual conto tradicional ele inspirou para poder fazer o conto dele. Então já lemos a maioria deles, olha aqui a foto dele. Ele continua ainda escrevendo. A história que eu trouxe para vocês eu encontrei no canal dele. Então vocês vão ver que interessante. Nós falamos sobre várias histórias já, fizemos as adivinhações, olha só. O que é este livro? Então, nós vimos que aqui as letrinhas estão todas embaralhadas e ele dá uma dica, o dragão. Então, ele inseriu o dragão na história da Bela Adormecida. Então, nós sabemos que nós temos a história da Bela Adormecida, nós sabemos aqui que a história do passarinho é a história do João e Maria, tá tudo embaralhado. Sabemos aqui que a história do príncipe, quem que vai atrás da princesa? Branca de Neve. Então aqui tá o príncipe vai atrás da princesa no conto da Branca de Neve. Então aqui tá tudo embaralhado, ó, Branca de Neve e os Sete Anões. Então nós temos também aqui a história do caçador. Qual que é a história do caçador que nós vimos aqui? Isso mesmo, né? Chapeuzinho vermelho. Então, nós vimos também aqui, ó, a baleia. Pedi para vocês fazerem a leitura em casa. Vocês descobriram quem que é a história da baleia? Nós vamos falar dela aqui agora, que é a história do Pinóquio. Vimos também a história do lagarto. Pedi para vocês fazerem a leitura, que é a história da Cinderela. E, por último, nós já tínhamos feito a leitura da a história A Vaca, que é a história do João e o Pé de Feijão. E o interessante também é que o Flávio de Souza, nessas considerações aqui, ó, cadê o Mickey, o Pateta e o Pato Donald? De onde tiraram esse lagarto? Ele explica por que ele criou essa versão, da onde foi que ele tirou esses personagens, ele explica por que ele fez essa troca, esse jogo de adivinha, ele fala das versões da Disney, nós já falamos, não foi a Disney que inventou nenhuma dessas histórias, essas histórias vieram da tradição oral, lembra? Lá na Europa, na época medieval, então nós tivemos autores importantíssimos que trouxeram essas histórias escritas em livros, o Andersen, o Perrault, Charles Perrault, os irmãos Grimm. Então, a partir deles, essas histórias chegaram para a gente hoje. E os autores modernos, né, de hoje em dia, eles continuam criando versões também, se inspirando nesses personagens fantásticos, nesses cenários imaginários, cenários distantes, para continuar nos encantando com os contos de fadas.
Agora, prestem atenção. Eu trouxe aqui para vocês o que eu falei. A leitura da história A Baleia. Então, eu espero que vocês gostem, tá? Prestem bastante atenção nessa leitura. Esse é o livro Que História é Essa? E a história é Baleia. Era uma vez uma baleia que nasceu, cresceu, viveu e morreu no mar. Ela teve uma vida bem normal. Nadou bastante, comeu muitos e muitos peixes, namorou, teve baleiazinhas, deu de mamar e nadou. Mas na vida de todo mundo tem dias que acontecem coisas bem especiais. Um dia essa baleia estava nadando no mar quando viu um barco. E dentro desse barco tinha um velhinho com cara de maluco, berrando como se chamasse alguém. A baleia pensou que esse velhinho com cara de maluco podia ser um caçador de baleias. E antes que ele pudesse caçá-lo, a baleia abriu sua enorme boca e engoliu bastante água, um monte de peixes, o barco e o velhinho. Passaram-se alguns dias e a baleia achou que estava ficando louca, porque começou a ouvir uma voz dentro dela. Como se a barriga dela estivesse cantando. A baleia lembrou da história de uma amiga dela que tinha engolido uma lancha que estava com o rádio ligado. Deve ser isso, pensou a baleia. Acho que engoliu um rádio ligado também. Mas aí a baleia se lembrou que não tinha engolido uma lancha, e sim um barco bem pobrezinho, que nem motor tinha. E descobriu, o velhinho que estava no barco ainda está vivo. É ele que está cantando. A baleia parou de nadar para ver se conseguia ouvir direito a música que o velhinho estava cantando dentro dela. E ouviu. E começou a chorar, porque a música era muito triste. E a voz do velhinho estava muito triste também, como se ele estivesse com saudade. Passaram-se mais alguns dias e o velhinho cantou. E a baleia chorou. Até que a baleia viu um menino com cara de maluco num barquinho, berrando como se chamasse alguém. Chegando mais perto, a baleia viu que o menino não era um menino, e sim um boneco de madeira. A baleia teve então uma ideia. Abriu sua enorme boca e engoliu bastante água, um monte de peixes, o barquinho e o boneco de madeira. A baleia sabia que o menino que não era menino, não era também um caçador de baleias. Mas ela achou que o boneco de madeira falante podia fazer companhia para o velhinho, dentro da barriga dela. E acertou, porque logo depois o velhinho parou de cantar a música triste. Mas aí a baleia achou que tinha ficado louca mesmo, porque ouviu o velhinho conversar com o boneco de madeira. E o velhinho chamou o boneco de madeira de meu filhinho. E o boneco de madeira chamou o velhinho de papai. Essa baleia não era uma grande conhecedora dos humanos, mas ela sabia uma ou duas coisas sobre eles. E uma das coisas que ela sabia é que crianças humanas não são feitas de madeira. Será possível que os humanos nascem de madeira e conforme vão crescendo vão ficando de carne e osso? Pensou a baleia. Aí a baleia começou a ficar nervosa, porque o velhinho e seu filhinho de madeira começaram a cochichar. E a baleia não conseguiu mais ouvir o que eles falavam. E então a baleia começou a sentir cócegas dentro dela. Como se estivessem esfregando a barriga dela com uma pena, mas por dentro. E eram cócegas muito fortes, porque as cócegas do lado de fora já dão aquela vontade de rir. Imagina as cócegas do lado de dentro. A baleia riu. E então começou a sentir vontade de espirrar. E de repente, atchim! Espirrou tão forte que tossiu para fora bastante água, montes de peixes, um barco, um barquinho, um velhinho e um boneco de madeira. A baleia ficou tão aliviada que deu meia volta e nadou para bem longe, bem depressa. Depois disso, a baleia
as baleias fazem. Nadou bastante, comeu muitos e muitos peixes, namorou, teve baleiazinhas, deu de mamar e nadou, nadou, nadou. Fim. Que história é essa? E bom, só pode ser a história Pinóquio! Então, gostaram da história do Pinóquio? Esse vídeo eu retirei lá do canal do próprio Flávio de Souza. Ele mesmo estava fazendo a leitura. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Vocês já haviam percebido que era a história mesmo do Pinóquio, contado a partir da baleia, não é verdade? Então, na próxima aula, nós vamos comentar sobre as outras histórias do Flávio de Souza. Continuem fazendo a leitura, vou postar também para vocês algumas dicas de livros para vocês também continuarem fazendo essas leituras e não perderem o ritmo, tá bom? Beijo grande para vocês, até a próxima aula. Não esqueçam, essas aulas que eu estou fazendo, elas vão para o canal do YouTube lá da escola. Assim que elas estiverem lá, eu vou mandar para vocês o link, vocês podem lá comentar qual foi o conto que vocês gostaram mais, vocês vão poder comentar sobre as histórias do Flávio de Souza, deixar sugestões, eu vou deixar para vocês também links, então vai lá no canal, dá like e me fala o que vocês estão achando das aulas, tá bom? Beijo grande para vocês, até a próxima aula.